Carla, o que que Lula falou sobre a indicação? Ele já escolheu? Não, Fabiola, a gente ainda reforçou, tentou insistir na pergunta, né? Ele falou que ele não tem pressa, que não tem mês, que não tem data, que não tem nada decidido ainda. E aí a gente reforçou, Fabiola, tentando ver se, por exemplo, ele se comprometeria à indicação de uma mulher ou atenderia aí uma demanda de representatividade indicando alguém negro, né? Que também é uma outra demanda que acontece. O presidente não quis se comprometer com isso, disse que se ele fizesse esse compromisso, ele estaria assumindo e dando pistas e criando expectativas. Diz que muito se fala na imprensa. Ele não quis falar do Zanin, até eu brinquei ali falando que o Zanin já estava com a mão na taça, se era isso mesmo. Ele fugiu dessa pergunta por duas vezes. Essa questão da STF lamentou a saída do Lewandowski, fez aí um elogio ao ministro do Supremo que está deixando a casa e disse, aí, Fabiola, que é curioso, ele disse que ele não vai indicar ministro pensando em nenhum tipo de proteção, pensando em nenhum tipo de ajuda do Supremo Tribunal Federal, que ele vai se ater às questões jurídicas e em nomes importantes. Aí lembrou que já tinha feito 6 indicações, se não me engano, ao ministro do Supremo, e que isso, assim, que esses ministros que ele indicou tiveram julgamentos muito importantes para além dessa questão política. Então, ele disse que ele tentou se esquivar dessa decisão estar tomada e não se comprometeu, Fabiola, com repor a vaga de Rosa Weber para uma mulher, né, e nem indicar um negro para essas 2 vagas do STF. Pista nenhuma, nenhum compromisso, quer dizer, estamos na mesma em relação a isso e aumentando essa suspeita de que realmente deve ser o Zanin, né, Carla? Porque quando ele não se compromete, ele não atende a essa reivindicação que está sendo feita aí por muitos, deixa claro que ele realmente pode indicar o Zanin, mas ele também não confirmou isso, né? Não quis confirmar isso, né? Não quis confirmar, e na verdade a sensação que eu tive é que ele quis esfriar um pouco essa discussão. Muitas das coisas que a gente também perguntou, ele falou: quando eu voltar da China, eu vejo isso, quando eu voltar da China, eu vejo isso. Nesse caso, ele disse algumas vezes: eu não tenho pressa, não há data, não há mês, e eu não tenho pressa para essa indicação. Então, ele tentou tirar aí essa questão do centro e não se comprometer mesmo. Mas é o que a gente fala, né? Aqui a Ju também estava falando aí, essa indicação do Zanin, o presidente já deu outras declarações públicas dizendo que não teria problema em se indicar o Zanin, e agora dessa vez ele preferiu tentar manter suspense, digamos assim. Né? Ô, Carla, e eu fiquei pensando também o que mais ele falou para vocês. Estou curiosa desse café da manhã. O que mais ele trouxe de novidade? Trouxe alguma outra polêmica aí? O que teve mais nesse café da manhã? Fabiola, durou mais ou menos 1h30, né? Tinha outros colegas, vários jornalistas. Ele começou fazendo uma fala voltado para a questão econômica, né? O presidente falou da questão dos 100 dias, disse que ele quer virar a página dessa questão dos 100 dias para poder começar a fazer a economia girar, falou dessa preocupação com a economia. Depois ele citou a questão do caso das escolas, aí ele falou um pouquinho dessa questão de ódio no mundo, dessas preocupações que a gente precisa discutir. E aí vieram as perguntas, algumas relacionadas à economia, justamente, né? O presidente, em alguns momentos, até, sabe aquele final que a gente começa a esclarecer com o assessor? Ele quis dizer isso mesmo, olha, está reagindo assim, assim, assado. Teve a questão da meta da inflação do Banco Central. O presidente fez uma crítica ao Roberto Campos Neto, que é crítica que ele vem fazendo recorrentemente, disse que empresários reclamam dos juros e etc. Mas tentou dizer assim, olha, eu não vou me meter, existe uma autonomia, ela foi votada pelo Senado, até porque a gente sabe que do Senado e do Congresso vem essa sinalização de que não há interesse em mexer nisso. Ele dá esse recuo em relação a não vou brigar com a autonomia do Banco Central, nem com o Roberto Campos Neto, reclama dos juros. E aí ele é questionado sobre a meta da inflação. O governo muda ou não muda a meta? Ele começa a fazer uma leitura ali, e segundo os assessores dele no final falaram que foi meio hipotética, de que essa meta pode ser rediscutida sim, e que ele acha que tem que ter uma solução para juros. E aí, de novo, ele fala, assim que eu voltar da China, eu quero me debruçar sobre essa questão dos juros, eu quero falar melhor sobre isso, a gente precisa resolver essa questão para o país voltar a crescer. E aí ele fala que ele está obstinado, obcecado, é uma obsessão dele, essa questão do crescimento, da renda, e que ele quer começar a mostrar, né, aquela coisa do presidente, ele falando, esses 100 dias, a gente tem pouco tempo, a gente tem muita coisa para fazer, então, realmente, ele estava bem animado, assim, né, enfim, fez algumas piadas, como é de costume, falou do Corinthians vai ganhar hoje e tudo mais. Eu nem lembrava que tinha jogo, mas tudo bem.
E aí falou também sobre meio ambiente, falou sobre Petrobras, falou que ainda vai conversar também com o Jean Paul e com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que recentemente deu declarações sobre a mudança da política de preço da Petrobras. O presidente disse que também, voltando da China, quer ter conversas em relação a isso, mas disse que é preciso que a sociedade discuta essa questão dos preços dos combustíveis. E aí, uma última que eu acabei de lembrar aqui, a gente perguntou, né, os colegas perguntaram sobre Bolsonaro e sobre Moro. Aí ele deu uma resposta bem humorada assim, Fabiola, não quero falar do coisa nem da coisa, não quero falar da coisa nem do coisa, acho que foi por aí. Mas aí falou um pouquinho do Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro vai ter aí muitos problemas na justiça para responder, e aí ele fez aquela ponderação, olha, eu já fui vítima de injustiça, então o ex-presidente Bolsonaro tem o direito à ampla defesa, mas ele vai ter muito ainda a responder na justiça. Foi mais ou menos isso que o Lula falou aqui durante 1h30, tem outros assuntos, mas daqui a pouco vai entrar aí tudo no UOL, com a ajuda do Lucas Teixeira, que é o setorista aqui, que também vai fazendo os textos que a gente vai correndo, e o Thales Faria também estava aqui, então ao longo do dia a gente vai contando um pouco mais de como foi esse café aqui com o presidente. Muito bom, Carla. Carla Araújo trazendo para a gente aqui em primeira mão um pouco dos bastidores desse café da manhã. Um beijo para você, bom trabalho aí em Brasília.